Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje vamos de PPP, isso mesmo, Projeto Político Pedagógico e Gestão Democrática. Como é que esses dois assuntos são abordados no dia a dia, na prática ali da escola, né? E reverberando em prol de aprendizagens significativas e como é que as bancas vão cobrar esse tipo de assunto na hora da tua prova, na hora do concurso, né? Então, o que a gente tem que entender é que a gente espera que a escola pública tenha uma educação de qualidade. E pensando na qualidade da aprendizagem, a gente vai esbarrar em dois grandes conceitos. Primeiro, do PPP, Projeto Político Pedagógico, e também na gestão democrática da educação. Afinal de contas, tanto o PPP quanto a gestão democrática são dois eixos de uma educação inclusiva, de qualidade e uma educação para todos, né? Agora, se a gente considerar a forma de gestão escolar, como, por exemplo, a gestão democrática, certamente a elaboração e o desenvolvimento do PPP, do projeto político pedagógico de cada escola, vai viabilizar que a escola se organize e organize ali as suas ações, os seus fazeres, a partir do quê? De uma participação coletiva, né? E é isso que a gente vai ver com profundidade hoje e vamos resolver questão também para ver como é que as bancas cobram isso. Bora lá? Bom, vamos lá? Comecei o vídeo, né, falando do que se espera do que de uma educação pública, né? De uma educação, ok, educação de qualidade. Agora, se a gente olhar para cada escola em particular, né, especificamente, a gente começa a ampliar uma lente e a gente vai enxergar ações fundamentais que acontecem ali na educação. Bom, tanto o projeto político-pedagógico quanto a gestão democrática, eles podem estar articulados aí. Então, uma educação de qualidade vai pressupor um PPP bem organizado, bem desenvolvido, né? Bem elaborado, e a gente vai pressupor também, né, que essa educação de qualidade tem aí a gestão democrática, corroborando com essas questões, né? Inclusive desenvolvimento do PPP, do projeto político pedagógico. Por quê? Tanto o PPP quanto a gestão democrática, eles podem estar articulados de uma forma que vão representar uns caminhos e possibilidades pelos quais a escola vai chegar à qualidade da educação. Agora, se a gente olhar para o lado da legislação, o que é que a LDB nos fala, tá? Ó, LDB, ela vai falar tanto de um quanto do outro, né? Ó, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93, 94, de 96, tá? Ela fala lá no artigo que traz das responsabilidades da escola, o artigo 12, ela fala assim, no inciso 1º, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar a sua proposta pedagógica, tá? Então, ela vai falar, a LDB, da proposta pedagógica. Aí você fala assim, mas isso é diferente, né? Proposta do projeto. Não. E aí a gente tem que entender que proposta pedagógica é sim o próprio PPP, o projeto político pedagógico, né? Que está lá na LDB. Porque na LDB, no outro artigo, por exemplo, no artigo 13, ela define ali as responsabilidades do professor e aí ela vai falar em projeto pedagógico, ela vai falar em planos. Então, vocês percebam que quando a LDB fala de proposta pedagógica, é o equivalente ao projeto político pedagógico, tá?
E vai falar no artigo 13, né, no logo seguinte, vai falar das responsabilidades do professor, vai falar que o professor tem que participar ativamente da elaboração do seu plano de trabalho em consonância com o projeto pedagógico. Percebe? Então ela vai alterando aí a nomenclatura, mas quer significar a mesmíssima coisa. Então o conceito que a gente tem que ter bem claro é que tanto o PPP quanto a proposta pedagógica, projeto pedagógico, eles representam a mesmíssima coisa, que vão tratar do quê? Da organização. Então, quando a gente está falando, né, de PPP e de proposta, a gente está falando de organização, organização pedagógica, né? Organização do trabalho pedagógico da escola. Da escola, da unidade escolar, enfim, e até porque PPP, cada escola tem o seu, né? Então, dessa forma, vai caber ao corpo docente, à equipe gestora, demais funcionários, equipe escolar, cada qual as suas responsabilidades aí na elaboração da proposta pedagógica, do projeto político pedagógico. Percebeu que tem muita gente envolvida? Percebeu que tem vários grupos envolvidos? Pois é nessa coletividade que as coisas precisam acontecer. Então, todo esse coletivo vai participar do quê? De algo que a gente chama de planejamento, planejamento participativo. Participativo da escola, tá? Mas não é só no planejamento, né? Essa coletividade não vai ficar restrita ao planejamento. E é aí que o PPP vai ganhar corpo, tá? Vai ganhar uma identidade e, consequentemente, vai apontar um norte, um rumo para aquela escola seguir. Vai apontar a direção a ser seguida. E, evidentemente, todas essas ações e participação coletiva vão ensejar aí o quê? Discussão, conflito e até mesmo algumas contradições. E é exatamente aqui que a gente vê a gestão democrática e a participação coletiva mais atuantes. Tá? Especialmente se materializando na organização do trabalho pedagógico a partir das relações que sejam mais horizontais e sempre coletivas. Então, vocês vejam que a gestão democrática ela prevê, né, essas relações, relações cada vez mais horizontais. E ela prevê a participação, a coletividade. Belezinha? Tudo certinho por enquanto? Legal. Bom, evidentemente, uma dessas primeiras ações, quando da elaboração do PPP, é o quê? É a discussão e a identificação de uma coisa primordial, da concepção de educação que aquela comunidade tem. O que é que se entende por educação? O que é que se entende por escola? O que é que se entende por qualidade de aprendizagem? O que é que se entende por qualidade de ensino? O que é que aquela comunidade considera relevante? Quais são os valores? Quais são os princípios em termos de educação que aquela comunidade valoriza, porque é isso que vai dar o tom do PPP e, evidentemente, está aí imbricado na gestão democrática. É assim que essas questões de cidadania, do mundo do trabalho, que estão lá na legislação, né, começam a se concretizar. E a gente vai entender também o que é a humanidade, qual é o conceito de ser humano, a consciência crítica, as reflexões todas vão surgindo e vão vindo à tona numa ampla discussão. Outro aspecto extremamente importante é que a equipe gestora, e quem é a equipe gestora? Olha aqui, equipe gestora, equipe gestora
é formada basicamente por uma tríade, tá? O diretor da escola, o vice-diretor e o pessoal da coordenação pedagógica. Então, é a coordenação pedagógica mais a direção mais a vice-direção, né, ou assistente de direção, tá? Então, a equipe gestora é formada aí, né, pelo gestor, pelo diretor, vice e a coordenação pedagógica, tá? Eles são os responsáveis pelo PPP. Quem vai dar conta do PPP são eles, mas não são eles que vão efetivamente fazer o PPP, tá? Cabe à equipe gestora liderança, né? Então, eles vão liderar as demais equipes para a construção coletiva, para a construção participativa, representando aí, portanto, o quê? As práticas sociais, coletivas, que vão refletir nas intencionalidades daquela comunidade para aquela escola. Belezinha? E nós estamos falando de equipe gestora, portanto, nós estamos falando também, na escola pública, né? De gestão, o quê? Isso aí, democrática. E a gestão democrática é o quê, gente? Antes de tudo, ela é um princípio, tá? Ela é um princípio, ela é um valor e, além de tudo, está prevista lá na Constituição, no artigo 206, gestão democrática, Constituição Federal de 88, lá no artigo 206, tá? Que vai falar a respeito da gestão democrática, mas a gestão democrática também está prevista na LDB, na lei máxima, né, a respeito aí da educação, que vai também definir as formas de gestão democrática do ensino. E é como eu já falei, lá no artigo 14 tem os princípios, né? E primeiro princípio do artigo 14 fala da LDB, tá? Fala na participação, participação dos profissionais da educação, tá? Das pessoas que trabalham na escola, na elaboração do PPP. Então, é a participação na elaboração. Ok? Participação da comunidade. A participação da comunidade, tá? Então, aqui é a participação dos profissionais na elaboração. Vai haver também a participação da comunidade por meio de colegiados, tá? Aqui os colegiados, os diferentes agrupamentos, né, que há na escola. E aqui nos colegiados a gente está falando das diversas comunidades, escolares, né, dos diversos agrupamentos que há dentro da escola. Colegiados, conselhos escolares equivalentes, né? Então, esses colegiados, eles podem ser traduzidos, por exemplo, né, em conselhos escolares, tá? Bom, se isso, a questão da gestão democrática está lá no artigo 14, no artigo seguinte, no artigo 15, fala de uma coisa extremamente importante, que é o quê? A autonomia, tá? Então, isso tudo, gente, a gente está falando aqui da LDB, tá? Artigo 14, artigo 15 da LDB. E ele vai falar também da autonomia. Bom, a respeito da autonomia, quero deixar bem claro para vocês que a autonomia é relativa, tá? E por que eu estou falando que a autonomia é relativa? A autonomia será sempre relativa, não há autonomia absoluta. Nem nós
temos autonomia para fazermos o que quisermos, a hora que quisermos. Há regras sociais, há regras dentro de uma comunidade escolar, há regras dentro do trabalho, há regras dentro da casa, da família, da igreja. Enfim, há regras e as regras precisam ser seguidas. A gente vive em comunidade, nós somos seres sociais. O ser humano é um ser político, é um ser social, ele vive em sociedade, então ele precisa acatar determinadas regras para haver uma boa convivência. Então, essa autonomia, ela sempre será relativa. Ela será relativa até porque na escola, na educação, nós temos a legislação que vai dar conta e que vai colocar ali limites e impor obrigações. Então, toda autonomia que a escola tem, ela vai colocar em exercício no seu PPP. Então, essa autonomia é relativa, mas ela tem uma certa liberdade, liberdade de criação do PPP. Projeto político pedagógico, que é quem vai dar o norte daquela escola, a direção, para onde aquela escola vai seguir, que critérios ela vai utilizar, como é que vai ser a avaliação, como ela vai dar o tratamento em relação às questões de inclusão, como é que ela vai trabalhar com aquela localidade, se há alguma demanda específica, né, daquela população, daquele território, enfim, ela tem autonomia, mas essa autonomia é relativa, ela não vai poder suprimir questões ali curriculares, mas ela vai poder acrescentar outras na parte diversificada, a parte comum ela tem que seguir, mas a parte diversificada, ela tem autonomia, por exemplo, para modificar aí período de férias, mas ela tem que respeitar os 200 dias letivos, as 800 horas de efetivo trabalho escolar, mas esses dias podem ser remanejados de acordo com a necessidade daquela escola, por exemplo, por uma demanda de mercado, por uma demanda social, por uma demanda rural, de repente numa escola aí rural, ou mesmo numa cidade, né, num município muito ligado à agricultura, tem que se respeitar ali o período de plantio, o período de colheita, e muitas vezes as férias escolares precisam ser remanejadas para esses períodos, o que é perfeitamente possível. Tá? Daí a autonomia. A autonomia é relativa, eu estou falando. Relativa por quê? A escola vai poder modificar aí esses dias, entretanto, ela vai ter que continuar cumprindo aquilo que determina a legislação. 200 dias letivos, 800 horas de efetivo trabalho escolar. Então, percebe? Ela tem autonomia, mas essa autonomia é relativa, tá? Isso tudo significa o quê? Tem a ver o que com o PPP? Que é o PPP que vai, então, proporcionar esse exercício, né, da autonomia. É o projeto político-pedagógico que vai permitir que a escola seja aquela escola e não qualquer escola. É que no PPP que vai dar, eu falo normalmente, e tem outros vídeos aqui no canal, depois você dá uma procurada que fala aí de PPP, né? De projeto político pedagógico, eu falo que é o DNA da escola, é o RG da escola, tá ali carimbado com a sua digital, com a sua assinatura, com as suas características. Cada escola, então, tem o seu PPP, porque tem uma história, porque tem uma clientela, porque tem um território específicos, tá? E é assim que a escola é reconhecida na sua unidade e ela vai ganhando espaço, ela vai expressando ali os seus interesses e as necessidades daquela comunidade escolar. Dessa forma, é que a gestão democrática vai refletir o quê? Vai refletir os valores, os princípios, tá? Então, tudo isso vai refletir, olha só, os valores
os princípios e quando a gente trata, né, de valores e de princípios, a gente está falando também em termos de poder, né? A gente está falando em termos de participação. Então, veja, ó, veja quantas palavras-chave estão aí ligadas, né, a esse assunto, tanto de PPP quanto de gestão democrática. Daí a importância para a gente garantir aos participantes, né, à comunidade escolar, o quê? Garantir através da participação o quê? A voz. Tá? A voz dos participantes, a voz daquela comunidade escolar que está ali atuando, tá? Agora tem a seguinte: essa participação de todos pressupõe o quê? Um comprometimento, tá? E responsabilidade de cada um e da totalidade e de todos. Todos vão colaborar, especialmente o pessoal do colegiado das escolas. Quem faz parte dos colegiados, né? Dos conselhos que eu citei aí agora há pouco. Ó, vou colocar aqui do ladinho, tá? Colegiados. O que a gente tem? Por exemplo, a APM, tá? Associação de Pais e Mestres. A gente tem também o quê? O Grêmio Estudantil. A gente tem o quê? Conselho de Escola. A gente tem também outro conselho de classe, tá? Enfim, a gente tem vários colegiados na escola, né? Vários conselhos que vão permitir aí essa atuação e participação de todos, tá? Todos envolvidos, todos comprometidos com o quê? Principal, qualidade da educação, qualidade da aprendizagem. E é assim, pela gestão democrática, que essas coisas vão acontecendo, que essas coisas vão sendo viabilizadas. E a gente não pode perder de vista que a educação de qualidade, ela pressupõe a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, é educação para todos, é equidade, né? É ofertar o tanto que cada um necessita para se desenvolver. Jamais oferecer o mesmo para todos, né? O mesmo para pessoas diferentes, porque afinal de contas você vai correr o risco de agravar aí as diferenças. Então, a construção e a execução, assim como o monitoramento, né, e a avaliação do projeto político-pedagógico, eles vão exigir a superação da fragmentação, da divisão, e vai exigir, na contrapartida, que ações tenham continuidade, que haja aí uma democratização desse processo de gestão. Ou seja, a gente tem que entender que a escola tem que estar envolvida e responsável pelo projeto político-pedagógico, assim como pela gestão, uma gestão democrática, uma gestão participativa, porque elaborado coletivamente. Belezinha? Vamos resolver a questão e ver como é que essas coisas são cobradas pelas bancas? Bora lá! Nossa primeira questão é da VUNESP 2023, Prefeitura de Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, professor de Educação Física Escolar. Para guiar no âmbito da escola o exercício de participação que caracteriza a gestão democrática, abre novas possibilidades de organização pedagógica. O Conselho Escolar, ao contribuir com a ampliação das oportunidades de aprendizagem dos estudantes, se fortalece como? Então, está falando aqui de como é que o Conselho Escolar pode estar aí favorecendo a qualidade da educação, né? A partir de possibilidades, de oportunidades abertas. Bom, a esfera de ação da gestão da escola para apoiar os alunos e evitar que a maior parte deles
seja reprovada. Quer dizer, essa seria a maior função aí do conselho escolar. B, o domínio de ação dos professores para, juntamente com a coordenação, definir as metas e os objetivos do projeto pedagógico. Será que cabe aí aos professores, com a coordenação, definir os objetivos e metas, né, do projeto pedagógico? C, instância de controle social e auxilia a escola pública no cumprimento da sua função social, né? Será que o conselho escolar está aí para isso? Representa uma instância de controle social e vai ajudar a escola pública no cumprimento aí de uma das suas funções sociais? D, área da escola responsável pela definição dos princípios democráticos que devem ser adotados pela comunidade escolar. Quer dizer, o conselho escolar é ele quem vai definir os princípios democráticos que serão adotados ali pela comunidade escolar. E setor incumbido de promover a relação entre a escola e a comunidade e prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E aí, o que é que você considera como correto, né, em relação ao conselho escolar, nessa possibilidade de ampliar aí as oportunidades de aprendizagem dos estudantes? E aí, o que você considera como alternativa adequada? Te dá uns segundinhos aí para você pensar. Podemos ir em frente? Legal. Olha só. Quando a gente pensa, né, em conselho escolar, a gente tem que considerar uma gestão participativa, a gente tem que considerar que ele é um colegiado, a gente tem que considerar aí questões importantes que vão reverberar, sim, numa aprendizagem de qualidade. Portanto, vão fortalecer aí a aprendizagem do estudante, ok? Mas, pensando especificamente, qual seria aí uma atribuição, qual seria uma ação do conselho escolar? Será que é uma esfera de ação da gestão da escola para apoiar os alunos e evitar que a maior parte deles seja reprovada? Será que isso é função do conselho escolar? Não, né? Ele não está aí na esfera da gestão para apoiar os alunos, né? Dando força para os estudantes, evitando que eles sejam retidos. Claro que não. Está sim para apoiar o estudante no sentido da aprendizagem, no sentido de aprendizagem de qualidade de ensino, mas jamais evitar que a maior parte deles seja reprovada. Até porque isso não é uma função do conselho escolar. Conselho escolar está aí por outros motivos, né? Tá para auxiliar sim a gestão, tá na esfera da gestão, mas não tá para dizer se o estudante deve ficar retido ou se ele deve ser promovido. Não é função do conselho escolar. No conselho de classe, sejam eles os conselhos ao longo do ano, seja no conselho final, pode-se até definir pela aprovação e retenção de algum estudante, mas não é a função evitar também que eles sejam retidos. Então, nem do conselho de classe, muito menos do conselho escolar. Ficou claro? Belezinha? Ótimo. B, domínio de ação dos professores para, juntamente com a coordenação, definir as metas e os objetivos do projeto pedagógico. Olha, quem vai definir as metas e os objetivos do PPP,
do projeto político-pedagógico é toda a comunidade escolar. E não é só a ação de professor com a coordenação. É professor, é coordenação, mas é conselho escolar, é também a participação dos pais, dos demais funcionários da escola, da equipe de segurança, da equipe de merenda, da equipe de limpeza, da agremiação, de associação de pais e mestres, enfim, vários outros colegiados, colegiados, outros também, tá? E não é só de professores e de coordenadores, ok? Vai envolver aí outros colegiados, portanto, também não é a nossa alternativa correta, a letra B. Vamos para C. Instância de controle social, tá? Então, tá colocando aqui o conselho escolar como algo que vai controlar a escola e auxiliar a escola pública no cumprimento da sua função social, ou seja, ele tem uma vertente aí social muito forte, até porque o conselho escolar, o conselho de escola, ele é formado por várias pessoas, né? É formado por pessoas da equipe pedagógica da escola, é formado por pessoas que trabalham na escola, mas que não necessariamente ligados diretamente ao pedagógico, né? Pode ser do administrativo, pode ser de suporte, pode ser de apoio da biblioteca, da informática, enfim, né? E também e principalmente do que? De pais, né? Pais, representantes aí dos estudantes. Então, o conselho de escola é uma instância que sim, vai cumprir um papel de um controle social, porque ele é composto, é um grupo composto por elementos mais diversos daquela comunidade escolar. E sim, ele está ali para quê? Para auxiliar a escola, mas também para controlar as ações da escola. Então, ele vai fiscalizar a merenda, ele vai fiscalizar o PPP, se está sendo, vai monitorar, né, o PPP, vai ver se está sendo executado de acordo com o planejado, né, se está sendo desenvolvido, as ações todas. Enfim, ele tem ali uma função social extremamente pertinente e importante. Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta. Mas aqui, como a gente está estudando, vamos ver a D e a E. A área da escola responsável pela definição de princípios democráticos que devem ser adotados pela comunidade escolar. Não cabe ao conselho de escola, ao conselho escolar, esta definição, tá? Definir os princípios democráticos, eles estão definidos já na legislação, né? Então, desde a Constituição, a LDB, já há princípios democráticos de uma gestão participativa, de uma gestão democrática e participativa, e não vai caber ao Conselho definir quais serão esses princípios. Belezinha? Tudo bem? Então, não vai caber, né, ao Conselho de Escola definir quais são os princípios democráticos, ok? Eles são maiores, tá? Maiores que a escola, eles são maiores que o Conselho Escolar, maiores que o sistema de ensino, maiores que as redes escolares, beleza? E setor incumbido em promover a relação entre escola e comunidade, olha, até pode auxiliar, porque você tem ali dentro do conselho escolar representantes tanto da escola quanto da comunidade. Mas se a questão terminasse aqui, a gente teria aí mais uma possibilidade, mas a questão não termina, ela continua. Olha aqui um conectivo que coloca outra frase junto com uma que vinha vindo muito bem, né? Mas aí, e promover os meios de recuperação dos alunos de
menor rendimento, isso não é função do Conselho Escolar. O Conselho Escolar não está ali para promover recuperação de estudantes que tenham tido aí um desempenho não adequado ou esperado para aquele período, para aquele conteúdo. Beleza? Então você vê que a frase vinha vindo numa boa, mas de repente descambou e nada. Belezinha? Então, gabaritou aqui quem colocou como alternativa correta a alternativa C de tá dando tudo certo. Bora lá resolver mais? 2023, nossa segunda questão, Banco Avança São Paulo, Prefeitura de Itapecerica da Serra, no interior do estado, mas bem perto da capital, prova para diretor de escola. De acordo com Berens 2000, o ensino de qualidade envolve muitas variáveis, entre elas, 1. Uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com projeto pedagógico coerente, aberto, participativo, com infraestrutura adequada, atualizada, confortável, tecnologias acessíveis, rápidas e renovadoras. 2. Uma organização que congregue docentes bem preparados intelectual, emocional, comunicacional e eticamente bem remunerados. Nossa, melhor dos mundos, hein? Motivados, uau! E com boas condições profissionais. Nossa, tô querendo trabalhar nessa escola. E onde haja circunstâncias favoráveis a uma relação efetiva com os alunos que facilite conhecê-los, acompanhá-los e orientá-los. E 3, uma organização que tem alunos motivados, preparados intelectual e emocionalmente, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal. Nossa, é essa escola que eu quero, hein? Melhor dos mundos. Melhor organização, melhor equipe docente, melhor equipe discente. Uau! Bom, enfim, né? Pensando aí a respeito da qualidade, né, do ensino de qualidade, o que é que está correto disso tudo, tá? Apenas 2 e 3, 1, 2 e 3, 1 e 2, apenas 2 ou apenas 3. Vou te dar uns segundinhos e você vai considerar os seus apontamentos. Que eu acho que até dei dica, né? A hora que eu fui falando, fazendo comentário, eu acho que eu já dei aí uma tendência de resposta, né? Mas enfim, é ou não é o melhor dos mundos esse aí? Vamos lá responder? Olha só. Quando a gente está falando de um ensino de qualidade, sim, tem muitas variáveis, né, que vão interferir aí na qualidade. Então, olha só, uma organização bacana, né, uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com um PPP que seja coerente, aberto, participativo. Então, os colegiados participando, as pessoas participando, não só do desenvolvimento, da elaboração, mas também da execução. E aí, né, com tecnologias, com material, enfim, com essas questões todas, isso é uma variável que pode interferir na qualidade de ensino? Sim, né? Sim, isso aqui é uma variável que pode interferir na qualidade do ensino e, evidentemente, na qualidade da aprendizagem. Então, se o 1 está correto, a gente vai eliminar todas as alternativas que não colocam a 1 como possibilidade. Então, olha, a gente já elimina a letra A gente elimina a B e a gente elimina a D. E a gente ficou aqui, olha, com a C e com a E, ok? Aí vamos para 2. Uma organização que congregue, né, que reúna, que
tem ali à sua disposição docentes bem preparados, não só intelectualmente, mas olha só, emocionalmente, que sejam bons comunicadores, né? Que tenham uma ética bacana, que eles sejam bem remunerados, né? Reconhecidos no seu trabalho, motivados, com boas condições profissionais, com capacitação, né? Com condição de trabalho, que haja circunstâncias favoráveis para uma relação efetiva com os alunos, facilitando aí conhecer os estudantes, acompanhar e orientar os estudantes. Isso é variável que vai interferir na qualidade da educação? Sim ou não? Sim, né? Correto. Então, sim, a qualidade do corpo docente vai impactar, evidentemente, positivamente no desempenho, né? Na qualidade da educação, na qualidade da escola, na qualidade da aprendizagem. Então, o 2 está correto. Então, veja que a 2, a C e a E tem a 2. Então, até aqui, tudo bem. Aliás, a 2 era aquela afirmação que nem precisaríamos ler, porque se está nas duas, né? Eu teria que decifrar aqui qual é a alternativa correta pela 3, tá? 3. Uma organização que tenha alunos motivados, preparados intelectualmente, emocionalmente, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal. Ou seja, estudantes motivados, estudantes preparados, né, para a aprendizagem de uma qualidade bacana. Isso é uma variável que vai interferir na qualidade do ensino? Sim ou não? Correto, lógico que sim, né? Quando a gente tem estudantes interessados, que estão afim, que querem aprender, que querem se desenvolver, evidentemente isso também é uma variável que vai contribuir para a qualidade do ensino, a qualidade da escola, a qualidade da aprendizagem. Então, estando as 3 corretas, é a alternativa C que vamos assinalar para gabaritar. Você que colocou aqui a letra C de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais. Terceira questão, 2023, Fundepes, Prefeitura de Marechal Deodoro, lá no interior de Alagoas, professor Funde 2. São indícios da aplicação da gestão democrática na escola. Então, o que é que caracteriza a gestão democrática na escola? 1. Organização colegiada. 2. Centralização das decisões. 3. Seleção de dirigentes dissociados da localidade. 4. Competição acirrada pelos investimentos. E aí, quais são os itens que têm ligação direta com a gestão democrática da escola? Considera aí suas reflexões a respeito da gestão participativa, da gestão democrática, o que é que você considera como adequado. Vamos lá? Podemos? Essa tá fácil demais, hein? Olha só, gestão democrática, ela é organizada por diferentes colegiados? Sim ou não? Perfeito, né? Vários colegiados fazem parte aí de uma gestão participativa, de uma gestão democrática. Então, o 1 está correto. Se o 1 está correto, eu vou eliminar as alternativas que não têm o 1, tá? Então, eu vou eliminar aqui a B e eu vou eliminar a E. Eu continuo com a A, a C e a D. Belezinha? Vamos lá. 2. Centralização das decisões. Olha, se eu estou falando de centralização, se eu estou falando de uma pessoa, um dirigente, um diretor, um gestor, que vai centralizar as decisões, é ele que vai resolver, é ele que vai fazer, é ele que vai acontecer, isto vai de encontro, vai se chocar com aquilo que a gente entende por gestão democrática.
Então, a centralização de decisões não tem nada a ver com uma gestão democrática. Vai de encontro, tá? Vai de encontro, que é diferente de ir ao encontro. Eu encontro com uma pessoa, né? Eu vou ao encontro, mas quando eu vou de encontro, eu me choco, eu vou de encontro com a parede. Eu dei uma cabeçada na parede, tá? Então, a centralização de decisões é oposta a uma gestão participativa, a uma gestão democrática. Então, o 2 não é. Se o 2 não é, eu já matei a minha questão. Olha, porque a letra C tem 2 e a letra D tem 2. Então, eu já eliminei e já sei que a resposta correta aqui é a letra A. Se você estivesse fazendo a sua prova lá na hora do concurso, o tempo é resolver questão com rapidez, agilidade, você já poderia partir para outra questão. Você já tinha matado essa questão. Belezinha? Mas vamos ver as demais afirmativas. 3. Seleção de dirigentes dissociados da localidade. Dissociados é que não estão associados à localidade. E por que seleção? Há estados que fazem, estados, municípios, né, que fazem da sua rede de ensino o concurso para dirigente, né, para diretor, para gestor. Mas há estados que elegem esse diretor, esse representante aí da gestão daquela escola, né? Então, por isso da seleção, tá? Se eles vão eleger, eles vão selecionar e aí dissociados, né? Uma pessoa completamente desligada daquela localidade aonde está inserida aquela escola? Não, esse diretor tem que ser dali daquela comunidade para ter tudo a ver com uma gestão efetivamente democrática, participativa. Então, a 3 também não é uma correta aplicação da gestão democrática, tá? E vamos para o 4. Uma competição acirrada pelos investimentos. Competição, gente, não tem nada a ver com uma gestão democrática. Competição tem mais a ver com uma gestão centralizadora, com uma gestão que fique ali incentivando a rivalidade, a competição individual, e jamais isso é visto numa gestão democrática, onde vai ter a participação. Então, não vai haver uma disputa pelos investimentos, mas uma partilha dos investimentos, né, pelos setores necessários, tá? Então, uma competição e, além de tudo, acirrada, né? Aquelas assim, bem, não, nada a ver, né? Nada a ver com aquilo que se pensa, aquilo que se considera de uma gestão participativa e democrática. Portanto, gabaritou quem comigo apontou a alternativa A. Bora lá resolver mais uma? Vamos aí, mais uma questão, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Ó, 2023, IBFC, Secretaria de Educação lá do Acre, Educação Especial, Assistente Educacional. Uma escola com PPP, né, Projeto Político Pedagógico, que segue o paradigma da inclusão, deve configurar-se como um espaço no que se refere à sua organização, pois mesmo considerando o instituído, qual é o instituído? São as leis, são os valores, os componentes curriculares, né? É enfaticamente reconhecida pela sua característica instituinte, porque estabelece, cria, piriririri e piriririri, para a consolidação de uma cultura organizacional que respeita a humanidade em suas
diferenças, tá? Então, uma escola inclusiva, o PPP tem que ser como, gente? Quais as características que vão configurar ali num PPP, num projeto político-pedagógico, que está preocupado com uma escola inclusiva. E escola inclusiva, gente, não é só abrir a porta e colocar para dentro, né? Mas é incluir a todos em todas as atividades, em todos os momentos de ensino, para resultar isso em aprendizagens e aprendizagens significativas, tá? Então, vamos lá. Diante do exposto, assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. A. Centralizado, estratégias e didáticas. B. Igualitário, realidades e ações. C. Processual, objetivos e metodologias. E D. Centrado, modelos e técnicas. E aí, qual é a alternativa que você considera? Eu vou te dar uns minutinhos a mais para você até ter tempo de reler, colocando aí as palavrinhas que você julgar mais adequadas. Podemos? Olha só. Se está falando aqui, tá? De um PPP, tá? Tá falando aqui, olha, de um PPP, né? Aquilo que vai caracterizar é o DNA, é o RG da escola. Um PPP ligado à inclusão, tá? É uma escola inclusiva, deve configurar-se como um espaço centralizado, quer dizer, o PPP ele vai centralizar as decisões? Não, né? Se eu estou pensando numa escola inclusiva, eu tenho que abrir possibilidades para aquilo inclusive que eu não conheço, né? Se eu estou falando de uma inclusão, muitas vezes é inclusão do desconhecido, de alguma coisa com a qual eu ainda não lidei. Então, jamais será um espaço centralizado, tá? Então, eu já eliminei a alternativa A. Belezinha? Já não preciso nem ver se as outras palavras se encaixam ali. Mas se eu estou pensando numa escola que vai desenvolver um PPP inclusivo, né? Eu não posso considerar o PPP como um organismo ali centralizador, um planejamento de organização escolar centralizado, tá? Até porque eu vou ter que trabalhar com diferentes colegiados, com diferentes equipes, com diferentes pessoas, tá? Então, A não é. B, esse PPP vai ser um espaço igualitário, né? Eu estou aqui, olha, ele vai ser um espaço igualitário? Igualmente não. Se eu estou falando de uma escola inclusiva, eu estou falando de uma escola para todos. Se é para todos, e eu falei isso no vídeo, hein? Vamos ver se você estava ligado. Se a escola é para todos, eu não posso dar o mesmo para todos, porque senão eu agravo as distâncias. Eu tenho que trabalhar com algo que é diferente de igualdade, é equidade. Eu tenho que oferecer coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu não posso dar o mesmo tratamento se eu quero falar de uma escola inclusiva, de um PPP preocupado com a inclusão. Eu não posso dar o mesmo para todos, mas eu tenho que dar diferentes opções porque são diferentes pessoas. Belezinha? Então também não é igualitário, ok? Vamos para a letra C. Letra C.
a escola, né, com projeto político-pedagógico, esse projeto político-pedagógico preocupado com uma escola inclusiva, ele vai representar um espaço processual, é um espaço aonde as coisas acontecem, sim ou não? Ok, sim, o espaço vai ser processual, tá? E vai ser processual por quê? Porque ele é a partir de possibilidades. O PPP, ele tem uma característica, né, extremamente importante. O PPP, ele tem que ser o quê? Flexível, tá? Ele é flexível. Eu posso alterar esse PPP. E detalhe, hein? PPP, ele é longo, ele vai durar aí 1 ano, 2 às vezes, tá? Tem PPP que foi elaborado aí para 2 anos, mas mesmo quando ele dura mais que 1 ano, a cada ano, todo PPP tem que ser revisitado, até para correção de rumos. Então, anualmente, o PPP precisa ser revisitado, reavaliado, ele é monitorado frequentemente, ele é flexível, por isso ele é processual. Então, sim, ele é um espaço processual que vai refletir aí a sua organização, né? Vai estar respeitando leis, valores, componentes curriculares e também ele é característico, né, pela sua, olha só, pela sua característica, né? Ele é caracterizado, ele é conhecido, né, pela sua característica instituinte, né? Ele vai instituir alguma coisa porque ele estabelece, ele cria, né? Ele estabelece, ele cria, ele desenvolve o quê? Objetivos. Ok, ele estabelece, ele cria, ele pensa objetivos, né? Aquilo que se pretende atingir. Ele é um planejamento. Então, todo PPP vai ter objetivo. Essa escola está no mundo aqui para, né? Para quê? Esse é o objetivo. Então, sim, vai criar objetivos, tá? E metodologias, ou seja, métodos, estratégias, né, para a consolidação da sua cultura organizacional que vai respeitar a humanidade nas suas diferenças. Afinal de contas, a gente está falando de inclusão. Sim, né? Ele vai criar, ele é processual e ele vai criar objetivos, ele vai criar metodologias. Então, ao que tudo indica, é sim a nossa alternativa C, tá? Mas vamos ver a D, né? Bom, tá falando aqui, né, que o PPP poderia ser, pensando e considerando aí características da inclusão, ele poderia ser um espaço centrado. Olha, um espaço centrado tal e qual, né? A letra A que fala de centralizado. Então ele seria centrado, né? E aí depois ele estabeleceria modelos, né? Ele desenvolveria ali modelos para ficar repetindo, né? E técnicas que a gente só reproduz um jeito de fazer, né? Claro que não. Então, a alternativa D também não é. O que faz da nossa questão 4, a alternativa correta é a alternativa C de deu tudo certo, não é? Bom, você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de colocar aqui embaixo, olha, nos comentários, aquele assunto que você quer ver pelo canal, por aqui, tá? Coloca como é que você está gostando, se não está gostando, como é que você gostaria de ver esse canal, outras possibilidades. Está maratonando aqui a Secretaria de Estado de São Paulo, mas aproveita e veja os outros vídeos também, que tem material muito interessante. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você vai ser lembrado e lembrada toda vez que chegar um material novo, um material bacana para você estudar.
Belezinha? Muito obrigada, beijo grande e até o próximo vídeo.